Então vamos lá, questão 21. Essa não vai ser longa, mas tem algumas coisas aqui para a gente poder comentar, tá? Vamos lá. Os conteúdos de língua portuguesa no ensino fundamental devem ser organizados em torno de 2 eixos básicos que são. Eu quero chamar para você a atenção nesse enunciado, porque olha só, aqui a gente não tem a menção de nenhum autor, ele não está dizendo assim, ó, os conteúdos de língua portuguesa no ensino fundamental, segundo fulano de tal, devem ser organizados em torno de 2 eixos. A gente também não tem nenhum documento, tipo assim, ó, os conteúdos de língua portuguesa, segundo a BNCC, o segundo PCN, ou segundo os DCNFs, não tem. Como que eu vou saber de onde foi que ele tirou a ideia que ele quer que eu marque aqui? Porque aqui tem uma ideia nessas alternativas que essa questão está pedindo. E ela não está te dando, em nenhum momento, a fonte de onde ela tirou esse pensamento, para você se orientar. Então, é aqui que eu vou voltar naquele raciocínio, porque principalmente nesse tipo de questão onde você não tem onde se ancorar para tentar pensar do que ele está falando, que você precisa ter em mente que nós estamos vivendo a tendência progressista na educação, né, as tendências críticas, que todo tipo de pensamento de pedagogia tradicional, numa hora de uma prova dessa, você precisa deixar para trás e agora procurar entre essas alternativas mais progressistas que tiver, e você precisa saber, então, bem, né, o que o pensamento progressista, o que as teorias, as tendências progressistas na educação elas dizem, para que quando chegar numa questão dessa você possa marcar, porque ele não está te dando. A única orientação que a gente tem aqui para fazer essa questão é que a banca é progressista, que nós estamos vivendo a tendência progressista, tá? Então, aí você imagina que, então, partindo disso, você precisa achar a resposta mais progressista que tiver aí para você poder fazer, tá? Então, vamos lá. Aqui está perguntando quais são os 2 eixos básicos do ensino de conteúdos da língua portuguesa. Então, agora eu vou procurar aqui a minha resposta. Letra A. É a análise sintática e a interpretação de textos? A gente já falou, né, muitas vezes, e eu vou voltar lá. Aqui dentro das tendências progressistas, dentro das teorias progressistas, você não tem ênfase em conteúdo e nem em método. A análise sintática, né, é conteúdo. Interpretação de texto é conteúdo. Isso faz parte do ensino da língua portuguesa? Faz. Mas isso é o eixo. O que é o eixo? É o centro. Tá? É em que os conteúdos de língua portuguesa eles vão ter que se apoiar para poder você ensinar todo o resto, em que você tem que se apoiar. São 2 coisas que você tem que se apoiar, e essas 2 coisas são extremamente progressistas, tá? Então não é a análise sintática da escrita, não é a interpretação de texto, porque isso aí joga todo o foco só para conteúdos. E a gente já sabe que na educação progressista o foco ele não são os conteúdos, tá? Então não é essa, tá bom, gente? Letra B. Apropriação do letramento e formalização da alfabetização. Isso também faz parte. Essa aqui dá vontade até de marcar, principalmente professor, né, de séries iniciais. Apropriação do letramento e formalização da alfabetização. Olha só, eu volto aí para a ênfase nos conteúdos. O centro da educação progressista não é os conteúdos. Os conteúdos eles vão vir, eles vão fazer parte e serão trabalhados, mas eles não são os eixos. Aqui está pedindo para mim os eixos, o centro, o foco, onde deve se apoiar, tá? Então, também não é isso daqui, tá bom? Porque isso aqui também joga o meu foco nos conteúdos, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Sistema oral da escrita e construção da língua materna. Eu continuo com o meu eixo
unicamente em aprender conteúdos. Aprender o sistema oral, ou seja, aprender a falar, né? E que a gente não chama nem de sistema oral, tá bom? Mas a oralidade, ela é muito valorizada hoje, mas aqui a gente tem um erro, a construção da língua materna, né? A gente tem aqui no Brasil a nossa língua, né? Com a exceção dos povos indígenas, a nossa língua materna é a língua portuguesa. E aqui está dizendo para mim nessa questão que o eixo básico, ou seja, o fundamento, a base do ensino da língua portuguesa deve ser a construção da língua materna, o entendimento da língua portuguesa, e não é, porque isso aí joga de novo, novamente, o foco nos conteúdos somente, tá? Letramento, observação escolar da leitura escrita. Mais uma vez, eu tenho aqui apenas o foco nos conteúdos, ou seja, em todas as questões A, B, C e D, eu tive aí uma ideia de que o aluno precisa aprender conteúdos. Ele precisa aprender a ler e ele precisa aprender a escrever, e é nisso que deve se basear o ensino dos conteúdos da língua portuguesa. Aí você vai dizer isso para mim, mas é claro, se é o ensino da língua portuguesa, ele tem que se basear em ensinar o aluno a ler e a escrever. Óbvio. Não, não é óbvio, gente. Não é esse o eixo, não é esse o fundamento, não apenas do ensino da língua portuguesa, mas de ensino nenhum. Tá? E a gente vai achar aqui na letra D o porquê que todas essas outras aí estão erradas, o que que faltou, na verdade, para deixar elas um pouquinho aí mais certas, tá bom? Vamos lá. Uso da língua oral e escrita, sim. Análise e a análise e reflexão sobre a língua. Olha aqui a palavra preferida dos teóricos progressistas. Tá? O aluno, ele não vai aprender língua portuguesa só para saber fazer uma análise sintática, saber interpretar um texto, né? Saber utilizar os gêneros textuais, estar plenamente alfabetizado, entender bem toda a estrutura gramática e ortografia da língua portuguesa. Não, esse aluno ele não vai aprender apenas essas coisas. Ele vai também refletir, tá, sobre a língua que ele fala. Então, quando eu trago a palavra reflexão, né, numa questão de uma banca progressista, volto a falar, vai ser essa que vai ser a alternativa, tá? Olha só. Então, quais são os dois eixos? O uso da língua oral, ou seja, ele saber falar, né? E da escrita, então, o conteúdo de língua portuguesa tem que proporcionar que o aluno ele saiba falar, se comunicar tanto oralmente, se compreender e se fazer compreender tanto oralmente quanto por meio da escrita. Esse é um dos eixos. Ok, e esse daí a gente vai ficar nos conteúdos. Só que a gente já sabe que a ênfase das pedagogias progressistas, elas não são apenas nos conteúdos, em aprendê-los, mas em refletir sobre eles, em criticá-los, né? E aí aqui entra o segundo eixo, porque lá no meu enunciado está dizendo que são dois eixos. E o segundo, que deixa finalmente isso aqui completo e de acordo com o pensamento dos teóricos progressistas, que são a base, o fundamento dessa banca, análise e reflexão sobre a língua. Então, ele só não tem que aprender a falar e a ler e a escrever. Ele também precisa refletir sobre aquilo que ele fala, sobre aquilo que ele lê, sobre aquilo que ele escreve, tá? E até refletir sobre por que se fala assim, ou por que se fala assado, ou por que falar assim está certo, ou por que falar assim está errado. Então, a análise crítica, a reflexão, ele vai refletir, ele vai pensar, tá? Então, a aprendizagem nas teorias progressistas, ela vai fugir sempre dessa ideia de que basta aprender o conteúdo e ponto, que são as ideias das outras alternativas. Não. Ele tem que aprender o conteúdo e ele tem que refletir sobre isso que ele está aprendendo. Então, se ele está aprendendo língua portuguesa, ele tem que refletir sobre a língua, tá bom? Então, o nosso gabarito aqui, mesmo eu não sabendo quem foi o autor, de que documento saiu, quem foi que disse isso,
mas eu estou numa banca progressista, vivendo um momento progressista na educação, e eu preciso sempre lembrar que não são apenas os conteúdos que vão ser valorizados, mas é aprender o conteúdo, refletir sobre o conteúdo e utilizar essa reflexão para a transformação da realidade. Isso aí sempre alinha o caminho, o pensamento é esse, tá? Então essa foi a questão 20, 21, quer dizer, né? E aí caminhando, falta pouco agora.